sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e vamos dar início a uma nova etapa nesse processo de ensino remoto aqui na TV, através dessas aulas que vão tentar trazer uma retomada de conhecimentos dos conteúdos que vocês viram no ano passado. Então a gente vai dar início a essa nova fase de gravações de aula, falando um pouquinho sobre um tema que é primordial no estudo da história, que é estudar o tempo e a história, como esses dois conceitos se conectam e como que a gente tem noção de todos os nossos acontecimentos históricos há milhões e milhares de anos atrás. Então a gente vai tentar entender esse processo de criação da história, certo? Então vamos lá, observem aí. Vamos dar início falando sobre as fontes históricas. O que são essas fontes históricas? Para que se entenda bem o que são as fontes históricas, é necessário que se saiba que a palavra fonte aqui é entendida no sentido de documento, ou seja, algo que está registrado, o testemunho de algum evento que ocorreu no passado. Nesse sentido, as fontes ou documentos históricos constituem tudo que o ser humano produziu, desde os seus primórdios. Tais fontes podem ser desde artefatos arqueológicos até dispositivos eletrônicos, feitos no século XX, como os primeiros computadores ou microchips. Então, basicamente, as fontes históricas são todas essas fontes que são utilizadas para narrar, contar ou escrever a nossa história, certo? E toda a história da humanidade. Vamos lá, continuando para a gente entender um pouco melhor. Aqui eu trouxe dois exemplos que são as túnicas romanas, aí ao lado esquerdo, essas roupas bem grandes utilizadas lá na Roma Antiga, e na direita tem o livro Eneida, que é um poema feito por Virgílio que conta toda a história da Roma Antiga. Esses dois exemplos, eles são dois exemplos de fontes históricas, que podem até parecer distintos. Por exemplo, as túnicas, elas contam e falam bem menos do que um poema que narra toda a história da civilização romana. Então, eles, apesar de carregarem fatos históricos em proporções distintas, eles são igualmente necessários e fundamentais para o entendimento da história. Então, são duas fontes importantíssimas, certo? Continuando. Os pedaços de cerâmicas, as pedras lascadas e polidas, as urnas funerárias com ossos humanos, as pinturas rupestres e toda a gama de achados arqueológicos são também fontes históricas, pois dizem respeito aos ancestrais do homem contemporâneo. O que diferencia os registros do homem pré-histórico dos registros dos outros animais é a produção de sistemas de símbolos. Então, basicamente, todos esses exemplos que tem aí de fontes históricas foram e são ainda muito importantes para a gente poder tentar entender o nosso processo histórico de origem e de todos os processos que vão poder ser seguidos, certo? Futuramente. Então, o que diferencia o que são essas fontes históricas diferenciadas do que o homem carrega para outros animais, por exemplo? Então, alguns artefatos, alguns cuidados, a gente tem algumas noções, tanto dos animais não racionais quanto irracionais. Mas os humanos, por ter essa capacidade de organizar e raciocinar símbolos, eles começam a se comunicar melhor. E é daí que vai surgir a escrita, certo? Através de símbolos que designasse alguma coisa, algum objeto, algo, certo? Que vão ser juntados e se transformar numa forma de comunicação que seria a escrita. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender esse nosso processo histórico, certo? Continuando, observem aí. Aí tem alguns exemplos de fontes históricas. Tem as fontes primárias, que são as fontes imateriais, como as orais, que são igualmente importantes também, que são os relatos, os contos, os testemunhos das pessoas que vivenciaram determinados períodos na história. Além também de lendas que são criadas, certo? Ao longo de todo esse processo.
Aí a gente tem as fontes materiais, as não escritas, que são utensílios e instrumentos da civilização material, tem alguns exemplos aí na foto, monumentos, paisagens, restos arqueológicos, como fósseis, ossos, cinzas, e algumas obras também de arte e fotografias. Então, todas essas fontes não escritas são também importantes para o conto da história. E à direita tem as fontes escritas, que são cartas, diários, leis, obras literárias, jornais, anúncios, enfim, todas essas fontes que têm escrita e carregam aí algum dizer importante para a história. E tem as fontes secundárias, que são investigações de outros historiadores e contribuições de outras ciências, que aí já parte de muito das teorias, de surgimento de pensamentos, ideias, e também tem as fontes documentais, certo? Que são essas aí, que são os documentos como forma de escritas. Então vamos lá, continuando. Outro fator importante que a gente tem que entender nesse processo de história, de tempo, é como que o tempo é dividido e organizado. A gente tem, quando a gente estuda muito esse processo histórico de origem de história, da vida, enfim, a gente costuma dividir o tempo em dois tipos, que é o tempo cronológico e o tempo histórico. Observem, a história trabalha utilizando duas categorias de tempo, o cronológico e o histórico, e trabalha também com a noção de espaço. O tempo é fundamental para o estudo e a compreensão da história. Mas o que podemos definir como tempo? Uma sucessão de dias, de meses, de anos e fatos? O que de fato é o tempo? E aí tem dois exemplos. O calendário é um exemplo de tempo cronológico, certo? Que é o tempo que tem um início, um fim, o dia, a noite, um dia tem um ano, 365 dias, então tudo isso é o tempo cronológico. E tem também o tempo histórico, que é esse tempo que geralmente é marcado por fatos ou acontecimentos históricos importantes, certo? E aí tem um exemplo aí dessa linha cronológica do tempo, que é meio que inicia ali o surgimento do homem moderno, que é esse homem neandertal, que a gente vai ver ainda em outras aulas, e aí dividido nesses tempos, certo? Tem a divisão da história, a pré-história, que marca o fim da pré-história, é o surgimento da escrita, e aí tem início a história, então tudo isso é o tempo histórico, certo? Não é um tempo determinado por uma data, um dia, uma noite, é um tempo determinado por um fato histórico muito importante, certo? Então vamos só ver a definição para melhor compreender. O tempo cronológico é definido como tempo onde se desenrolam as atividades humanas. O nascimento, o crescimento, ir para a escola, as festas, assim como relógio, calendários, dias e noites. Então tudo isso é o tempo cronológico, certo? Por exemplo, o meu tempo cronológico, eu nasci no dia 2 de janeiro de 1999, então tem início ao meu tempo cronológico, é o dia que eu nasci. Então a minha idade é definida por esse tempo cronológico, certo? Já o tempo histórico, podem observar aí, é o tempo que é estabelecido pelos acontecimentos históricos. É marcado pelas continuidades e rupturas, eventos de pequena ou de longa duração, de uma determinada sociedade. Então, é aquilo que historicamente aconteceu, um fato importante que marcou a história, certo? Então, se a gente parar para pensar, quando eu falei o meu exemplo de tempo cronológico é definido a partir da minha data de nascimento. Então, o meu tempo histórico são acontecimentos que são muito importantes dentro de toda a minha história de vida. Então, é bom vocês partirem desse princípio para poder tentar entender dentro desse fator histórico, certo? Então, para a gente melhor fixar, melhor entender, vamos fazer uma atividadezinha aqui para poder melhor memorizar esse conteúdo, certo? Observem aí. Explique de que forma o historiador tem condições de acessar o passado. Então, como que nós, historiadores, e aí eu já englobo todos vocês também, que somos curiosos da história, como que a gente tem essa possibilidade de acessar determinados fatos, acontecimentos históricos passados? Como que a gente tem esse acesso a determinados meios, certo? Observem aí. Resposta. A relação do historiador com o passado acontece através do trabalho.
com as chamadas fontes históricas. Essas fontes podem abarcar uma série de registros do passado, entre os quais podemos incluir o trabalho com documentos oficiais, relatórios, cartas, artefatos arqueológicos, o mobiliário, as vestimentas, as obras artísticas, as fotografias e os relatos orais. Então, basicamente, nós, como historiadores, temos essa possibilidade de acessar o passado, acessar acontecimentos do passado, através dessas fontes históricas, certo? Que foi o que a gente viu no começo, que são essas fontes que geralmente são orais ou não orais, ou escritas, mas que nos possibilitam entender acontecimentos importantes e a nossa história e o nosso surgimento e todas essas questões que muitas vezes são dúvidas para a gente, certo? Então, basicamente, são essas fontes históricas. A segunda questão é uma atividadezinha para vocês fazerem em casa, certo? Façam no caderno de vocês, numa folha, tirem foto e enviem para os professores de vocês, que é uma atividade bem legal que vocês vão fazer e vai ser bem divertido. Observem aí. Construa a sua própria linha do tempo. Na parte de cima da linha, nos traços indicados, coloque o ano de acontecimento de 4 fatos importantes de sua vida. Na parte de baixo da linha, nos traços indicados, coloque qual acontecimento se refere a cada ano. Então, vocês vão fazer essa linha do tempo, que ela é tanto do tempo histórico quanto do tempo cronológico. Vocês vão pegar 4 acontecimentos marcantes na vida de vocês, que vocês consideram marcantes, e determinar esses acontecimentos tanto no tempo histórico, que dizer o que foi, qual foi o acontecimento, como no tempo cronológico, dizer quando aconteceu, certo? Então construam, façam aí, caprichem, tirem foto e enviem aos professores de vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula e todas as outras aulas na íntegra, acessar e assistir quantas vezes vocês quiserem, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau!